Gravando. Bom dia, meu nome é Laiciele e hoje eu vou falar um pouco sobre o controle químico das doenças do tomate Solano lycopersicum na disciplina de fitopatologia 2. Bom, o tomate ele pertence à ordem das Solanares, família Solanaceae, e o gênero é Solano. Ele teve origem aqui na América do Sul, mais especificamente nas Cordilheiras dos Andes, e o centro de domesticação dele foi no México. E nesse gráfico a gente mostra que aqui foi a região, né, aqui Cordilheira dos Andes. E aí há alguns relatos que ele foi trago aqui para o Brasil pelos imigrantes italianos. E aí lá no México foi onde eles começaram, né, a melhorar o tomate até a gente conhecer o tomate de hoje. Então a gente conhece, tem diversas variedades, né? Tomate industrial, tomate cereja e diversos outros. Então o início de tudo foi no México. Então é uma das hortaliças mais consumidas mundialmente, seja in natura, processada, molho de tomate cerejinha, né, que a gente consome na comida mesmo. E o Goiás ele tem um grande destaque na produção de tomate industrial. Eu coloquei esse gráfico aqui, que ele é do IBGE. Então, esses são dados de 1924 até 2020, são os dados de produção. Então, a gente já percebe que Goiás está liderando a produção. E a China é o maior produtor mundial de tomate. Então, eu já percebo que seria pela população, pela demanda populacional que tem lá. Então, seria um desses casos dele estar aqui, né, liderando na produção de tomate. E aqui vai mostrar que o nosso estado está em primeiro, né, com produção aqui em toneladas de 1.138.000 toneladas. E a região de Morrinhos, aqui no Goiás, é uma das regiões que mais produzem tomate. Então, fontes do IBGE, tem uma estimativa, não consegui achar um gráfico, mas há uma estimativa, a fonte do IBGE mostra que em 2022 a estimativa para a produção foi de 3,6 milhões de toneladas, teve um aumento de 0,9% em relação ao maio. Essa fonte é a mais recente, e aí nesses dados a gente já percebe que a maior parte já vem, né, do nosso estado, que é um dos maiores produtores, que é o Goiás. Né? Então, as principais doenças, a gente tem requeima, mancha de alternada, septoriose, mancha de estenfilho, oídio, podridão de esclerotina, risoptoniose, vira-cabeça, mosaico dourado, né, são dois vírus, murcha bacteriana, cancro bacteriano, pinta bacteriana, mancha bacteriana e podridão mole, que seria pítio. A gente tem, então, um total de 723 produtos registrados no controle de doenças do tomate. E aí, um ressalto que a gente pode falar é sobre os fungicidas. A gente pode classificar eles como 357 produtos que a gente tem registrados somente para fungicidas. Então, que seria basicamente, né, o total de produtos registrados para as doenças. Nesse quadro, a gente pode analisar aqui, né, a gente tem 42 doenças, 55 agente causal, e os organismos, né, são separados entre vírus, bactérias, fungos e nematóides. E aí a gente tem 13 doenças que elas estão citadas apenas no manual, como por exemplo aqui, a gente já destaca o vira-cabeça. É uma das principais doenças do tomate, e a gente não vê ele na agrofite como tendo um controle específico para o vírus, para a doença do vira-cabeça. E aí a gente tem 17 doenças que estão tanto no manual quanto na agrofite, e 21 delas estão apenas na agrofite. Então aí a gente vai ter o cabeça, mosaico Y, amarelos, broto, crespo, cancro bacteriano, mancha bacteriana. Então a gente vai ter clavibacter, champiomonas, pseudomonas, aqui por exemplo, pseudomonas solanaceae, que é a murcha bacteriana. Então ela seria a gente já percebe que seria uma bactéria específica, né, para solonáceas. A gente tem requeima,
Pitium e Rhizoctonia solana. Então, seriam várias espécies de Pitium. O oídio, eu coloquei separado porque aqui a gente percebe, tem apenas uma espécie, que é o Oidiopsis sicula, ela está apenas citada no manual. Oidio lycopersicea, ela está tanto no manual quanto na agrofite. Já essas duas outras espécies aqui, que seria Leiberula taurica e Erisiphe poligone, ela está nos dois. As duas estão na agrofite. Aí temos a murcha de fusário, aqui novamente, né, a murcha de verticílio, uma delas está no manual e na agrofite, e outra espécie dela está apenas na agrofite. Aí a gente tem o Botrytis cinérea, que é o mofo cinzento, esclerótico mofo, que é a podridão de esclerótico. E aí a gente tem cladosporo, foma, fusário, podridão pertilosa da raiz, cancro da haste, que é a alternária alternata. Antracnose, a gente tem 3 espécies, no caso aqui seria o coletótrico de várias espécies, coletótrico fomoides, coletótrico gloesporioides e coletótrico cocodes. Mancha do tomateiro, que é Corinésbora, cassicola, mancha de cladosporo, que é a fálvia, fulva, fusariose, por fusário, oxporo, mofo branco de esclerotinia, esclerótico, requeima de fitóftera, podridão de fitóftera, os nematóides, né? A gente já tem 8 nematóides. Então, só voltando, 5 vírus, 12 bactérias, 29 fungos e 8 nematóides. Bom, na primeira tabela, a gente começa com a mancha de alternária, causada pelo alternária solana. Então, a gente tem 239 produtos registrados para essa doença. E aqui a gente já começa percebendo que a gente tem moléculas de isofthalonitrila, a gente tem triazol, né, como o professor já explicou, são sistêmicos. A gente tem estrubirulina, que também é sistêmico. E aqui a gente já percebe uma mistura, né, de 2 sistêmicos, estrubilurina e o triazol. E aqui, já dando continuidade na mesma doença, a gente já pode perceber que a maioria dos produtos aqui para essa doença, elas não têm mistura, né? Então, a gente, olhando o quadro, a gente já percebe. Ou é um isofenitrila, ou é um fluazinam, ou vem um triazol, um mancozeb, já tem aqui. A gente já vê a presença dele. A gente já vê muita de carbocimida. E os inorgânicos também estão presentes. Então, a gente vê uma grande variedade, né, desses produtos. Continuando no quadro 3, a mancha de alternária, aí a gente já vê um imidazolinona com carbamato, já é uma mistura, aqui o Consim. Isoftanitrila com inorgânico também tem mistura. Então a gente percebe que tem mistura aqui de várias formas, né, de vários produtos. A presença, a gente vê que sempre os produtos vão se repetir, ou é um triazol, ou é um isoftanitrila, ou é um inorgânico, e às vezes a gente nota uma mistura, né, entre esses ingredientes. No quadro 4 a gente ainda dá continuidade, né, a gente já vê aqui, ó, já mancozeb presente, os inorgânicos, triazóis, fluazinam presente. Então aqui o quadro praticamente não tem mistura, né, então isso já é uma coisa que a gente pode perceber. Dando continuidade, que a presença do mancozeb já é bastante frequente aqui nessa tabela. Fluazinam, sempre os mesmos. Aqui a gente já tem uma mistura entre um antibiótico e um inorgânico. Então essa foi uma das diferenças que eu pude perceber, né, que seria algo diferente, né, ela apareceu aqui. Então, nos outros quadros a gente não tinha presença do antibiótico e ele apareceu aqui no quadro 5. Aí, dando continuidade no quadro 6, a gente tem mistura de 2 mancozeb. Aí, por quê, né? São dois ingredientes iguais e estão misturados num produto. Milcozeb 800WP, que seria um pó molhável, né? E aqui a gente já tem um
E aqui, Regalia Max, esse produto, ele já é um extrato da raiz de caule. Ele produz a antraquinona. E aí também já é algo diferente que a gente nota, tudo para a doença da mancha veterinária. Quadro 7. Quadro 7 continua o triazol, mancozeb. Aí aqui a gente já tem o extrato de folhas, que é o terpenos. Um polissacarídeo também está presente. E nos outros quadros eles não tinham apresentado, não tinha a presença dele, né? Então aqui a gente já percebe também essa diferença. Aqui, por último, né, continuam os mesmos produtos, no caso os mesmos ingredientes, com produtos comerciais de nome diferente. No mofo cinzento, ele é causado por Botrytis cinerea, ele tem apenas um produto, que é um sulfonato metílico. Na mancha de cladosporo, tem apenas um, causado por cladosporo falvo, tem apenas um produto também, que é o carpi, ele é um inorgânico. No cancro bacteriano, causado por Clavibacter michiganensis, tem apenas 10 produtos. Dos 10, a gente percebe que 9 deles são inorgânicos, ou é um óxido cuproso, ou um óxido cloreto de cobre, ou um sulfato de cobre. E apenas um deles é um antibiótico. Então, a gente já pode perceber que poderia ser bactérias, a gente tem o maior controle delas seria por produtos inorgânicos, né? Eu pensaria assim. Nos coletótricos, o gênero coletótrico que causa a doença antracnose, a espécie Cocodes, ela tem 9 produtos. Os 9 também são ou a base de um inorgânico ou mancozeb, apenas esses dois. Não tem mais outra variação. Já que na espécie Gloeosporioides tem 10 produtos, os 10 também são ou mancozeb ou inorgânico. Porém, a gente nota apenas um desses produtos que é uma mistura de um mancozeb com um inorgânico. Então, poderia ser alguma forma de que eles pensaram para melhorar a eficiência do produto, né, já que controla bem, né, ou o mancozeb ou o inorgânico consegue controlar bem essa doença. Já aqui, a gente tem a espécie Comoides, ela tem apenas um e também é inorgânico, é o sulfato de cobre. Aí aqui a gente tem a antracnose, que é várias espécies de coletótrico, só que não tem produto registrado para ela. Então, eu penso que esses produtos que são registrados na Agrofit, eles são muito específicos, né? Então, eu tenho várias espécies de antracnose, porém, elas são específicas para cada tipo. Então, eu tenho um gênero coletótrico, mas eu tenho várias espécies, e cada uma delas eu vou ter um método de controle, um tipo de ingrediente. Aí a gente tem o cancro bacteriano também, ele repete aqui o mesmo produto da antracnose, e ele é uma bactéria, né? Então a gente já vê o óxido cuproso dando uma eficácia tanto no Clavibacter, Corynebacterium michiganensis, tanto na antracnose. Aí a gente tem podridão mole, tem 2 produtos, que é causado por Ervínia corotobora, 2 produtos, os 2 são inorgânicos. Aí a gente tem o oídio do feijoeiro, mas o oídio do feijoeiro, então ele é um fungo que ataca o feijão. Só que a gente pode perceber que às vezes ele causa algum dano na cultura e por isso que ele está aqui, só que não tem produto. Então deve ser porque não tem tanta frequência, né? Não acontece com tanta frequência. Aí a gente já entra com a mancha de cladosporo, que é a fulva. São 3 produtos, um tiofonato metílico e 2 inorgânicos, que é o óxido cuproso. No quadro 11, a gente tem a fusariose, a mancha de murcha de fusário, fusário oxporo, e a murcha de fusário, por fusário oxporo, da espécie Lycopersis. O primeiro tem 2 produtos, os 2 são um benzimidazol, e nessa outra espécie é
é um Bunema 330, que é um metansódico. Já nos nematóides espiralados, o helicotilentos de Ristera não tem produto. E aqui a gente anota o oídio, já tem um produto. E esse oídio é qual? Libellula taurica. Então já tem para ele e não tem para o outro. Então a gente anota essa especificidade desses produtos. Quando a gente vê os nematóides das galhas, a gente tem o gênero meloidógeno, e aí a gente tem a espécie de arenário A. Os dois não têm produto. Só que quando a gente vê a espécie incógnita, a gente tem 5 produtos. Dos 5, são 4 à base de abamectina e 1 de extrato vegetal de água. E aí no japonica, mesma coisa. Pode notar que os mesmos produtos vão se repetir. Até o extrato vegetal também, só que vai ter uma diferença aqui, vai ter o metansódico, que é o Bunema. E ele estava ali para o fusário. Então tem ele tanto para controle de nematóide, quanto também para controle do fusário. E aí a gente já tem outro oídio, que é o Oidium lycopersistes, ele não tem produto. Aí a gente já entra no Pectinbacterium, subespécie Corotoborum, que causa canela preta, podridão mole, são 6 produtos. E aí no meloidóide japonica, outra diferença é a presença desse fluensufona, que nos outros ele não tinha. Pode notar que não tem a presença, apenas a maior frequência abamectina. E aí na canela preta a gente tem inorgânicos e uma acetamida com famoxalona, uma mistura. Na doença de Reichheimer causada por Phytophthora capsice não tem produto. Já na Phytophthora infesta, causa mela e Reichheimer, é uma das principais doenças, olha a quantidade de produtos, já tem mais. Então a gente tem ingredientes à base de isoftalonitrila, a gente tem uma mistura de mancozeb com acetamida, a gente tem mistura de 2 inorgânicos, sendo um hidróxido de cobre e um oxocloreto de cobre. Aí continua na tabela 13, aí continua, né? Isoftalonitrila, mancozeb, aí aqui já tem uma mistura de um isoftalonitrila com um tilfonato metílico, um estrubirulina com um metiram, mais mancozeb, dicarboximida já está presente aqui, e o isoftalonitrila apresenta com maior frequência. Então aqui a gente já tem a mistura, ocorre com maior frequência também. Aqui a gente tem uma mistura de uma acetamida com um mancozeb, e bastante presença de acetamida misturada com mancozeb. E mais isoftalonitrilo. Então, a gente pode perceber que para controle de mela e Reichheimer, esse princípio ativo aqui é bastante eficiente. Então, aqui a gente tem uma isoftalonitrila com um metalaxil. Aí já tem a presença do fluazinam. Então, eu vejo que diferente da outra doença, que foi a primeira que eu apresentei, que seria a alternária, tem maior diversidade de produtos, né? E aqui, no quadro 16, a gente já vê um acilalaminato com um mancozeb. A gente já vê diferente aqui, um imidazol. Ele não estava presente nos outros quadros e agora ele já apareceu. Então aqui, olha o tanto de produtos com a base de mancozeb. Olha aqui, dois produtos com ingrediente mancozeb, que é o micozeb 800-APP, que é o mesmo que estava controlando a alternária. Aí aqui a gente já tem também outro diferente, seria o piridilamine com metiram. E aí a gente já tem um isoftalonitrilo com um triazol, né? Seria um sistema com de contato.
Aí aqui, inorgânicos, mancozeb com benzamida, mais inorgânicos. Então sempre a gente percebe, né, a variedade desses ingredientes. E aqui a gente já tem um oxazolidinadiona com um oxatiapiprolin, e ele apareceu agora. Então, de vários inorgânicos, vários mancozeb, triazóis, aqui esse Zorvec encartia. Na podridão de Phytophthora, causada por Phytophthora nicotinae parasítica, não tem produto. Aí a gente já entra nos nematóides das lesões. O Pratylenchus brachiurus tem o bonema, que a gente viu anteriormente, ele estava controlando o fusário e, se eu não me engano, tinha outra doença, que era o nematóide, era o melodóide com outra espécie. E aqui ele já apresenta também para o controle do Pratylenchus brachiurus. No nematóide aqui, Pratylenchus coffee e Pratylenchus zea, seria o do café e do milho, também não tem produto. Pseudomonas, a gente tem 3, dentre os 3, 2 são benzotiadiazol e um inorgânico. Nas várias espécies de pítio, que causa estilamento, a gente tem a presença do bonema de novo, novamente, que é o metansódico. Na murcha bacteriana causada por Ralstonia solanaceae, não tem produto. Na Rhizoctonia solani, causa tombamento ou dampion, a gente tem um produto que ele é a base de uma mistura de estubirulina com morfolina. E aí o mofo branco, que é causado por esclerotinia e esclerotiose, a maior frequência de produtos aqui é a base de fluazinam, né? Pode notar que são vários produtos diferentes com o mesmo ingrediente, às vezes tem uma mistura, né? Então, por exemplo, aqui tem um fluazinam com disulfonato metílico. E aí, para continuar, né, são 32 produtos. E aí continua. Aí tem dicarboximida, tem um pirazol com um dicarboximida, aqui novamente. Tem um fenacilamida. Tem também benzoilureia. E eu grifei esse aqui porque, na verdade, ele é um inseticida e ele está para controle da esclerotinia e esclerotiose. Ele é um produto à base de benzoilureia e ele é um acaricida e inseticida e estava lá. Aí a gente tem murcha de esclerotiório, que é causada por Sclerotium rufus, tem um produto e ele é uma mistura de carboxamida com estrubilurina. A pinta preta pequena, que é a septoriose, ela é causada por Septoria lycopersicens, são 113 produtos. E aí eles são a base de estrubilurina, triazol, isoftalonitrila. E aí aqui continua o fluazinam, triazol. Então, olhando aí tem alguns inorgânicos, olhando essa tabela, pode perceber que para controle da septória, a maior eficiência, eu acredito que seria por produtos à base de ingredientes sistêmicos. Mas ele tem aqui mancozeb presente. Tem um isoftalonitrila com um tiofonato metílico também. E aí, continuando, a gente tem mais isoftalonitrila, tem mais triazol, mais mancozeb. Aí tem esse amônio quaternário, que já é diferente. E aí, continuando na tabela 25, a gente já nota mais presença de mancozeb, mais de triazol, às vezes uma mistura de mancozeb com outro mancozeb novamente, que é o mesmo produto. E aí, para finalizar aqui esses produtos, aí a gente tem mais, né? Mais triazóis, mais inorgânicos, enfim. A mancha de estenfilhos é causada por estenfilhos solanes, são 29 produtos. E a maioria deles são à base de isoftalonitrila.
alboato e daile. Ambos não têm produto também. A mancha, finalizando, a mancha bacteriana causada por Xanthomonas vesicatória são 27 produtos e todos eles, assim como aquela outra bactéria que eu mostrei, são produtos inorgânicos, e aqui a gente nota também a presença do benzotidiazol também. Só que a maioria a gente percebe que são inorgânicos. Aí a gente tem também outra mistura, né, de um antibiótico com inorgânico, que é o casurano. E esse extrato, novamente, extrato de folhas, que é o terpenos. E a gente já nota a presença novamente de um polissacarídeo. Bom, a mancha de alternária ela é causada pelo fungo Alternaria solane. Esse fungo, ele infecta geralmente as folhas mais velhas, né, de início, as folhas mais velhas, que estão próximas ao solo. E aí, com o passar do tempo, vai ocorrendo mais infecções, e aí essa doença vai acelerando, né, no processo de infecção na planta. Então, ela causa essas manchas circulares, que tem uma coloração marrom, né, a gente pode chamar também de uns anéis concêntricos. Ela provoca desfolha e ela ataca tanto as folhas quanto os frutos. E se não chegar a infectar o fruto, a gente tem a desfolha, que causa o quê? Os frutos vão ficar expostos ao sol, né? E isso é ruim para o tomate, a gente pensando na cultura. E é comum o aparecimento também desse fungo, tanto no colo e nas hastes. E como eu disse, no fundo. Ele vai causar esses anéis de formato irregular, e aí a gente percebe que tem um afundamento do tecido, né? Pode ser uma característica desse patógeno. Aí, para controle, a gente tem o Absolute Fix. Ele é um produto à base de isoftaloniquilo. O modo de ação é de contato. A dose dele seria de 175 a 200 ml para cada 100 litros de água. E a gente tem um volume de calda de 400 a 1000 litros por hectare. Então a gente percebe que sempre que a gente for falar de controle do tomate, o volume de calda, vocês vão ver que é muito alto. Aí a época de aplicação que a gente tem é na emergência da cultura. Então é no máximo 8 aplicações no intervalo de 7 dias. Aí aqui está a bula. Para essa doença são 239 produtos registrados, né? Aí outro exemplo seria um produto sistêmico, né, que tem o grupo triazol, chamado CRE. Ele tem uma dose de 1 litro por hectare. O volume de calda eu não consegui encontrar na bula, mas ele fala que a aplicação é no início do florescimento da cultura. E aí a gente deve realizar no máximo 4 aplicações no intervalo de 15 dias. Ele é um concentrado emulsionado. E aí a gente tem o outro, que é o Copsulfur. Ele é um inorgânico, que é o óxido cloreto de cobre. Ele é multissítio, né, como o professor já tinha mostrado para a gente, que os inorgânicos eles podem ser tanto de contato, como também tem alguns que são multissítio. E aí a dose dele varia de 200 a 300 ml para cada 100 litros de água, e o volume de calda é de 800 a 1000 litros por hectare. E a época de aplicação seria iniciar uns 20 a 25 dias após o transplante das mudas. Então, assim que você transplantou, você já deve iniciar com a aplicação do produto. E aí são no máximo 6 aplicações no intervalo mesmo, como se tivesse pegado uma água quente e jogado sobre as folhas. E com o passar do tempo, que essa infecção vai acelerando, essas folhas elas tendem a murchar e elas se enrolam, né? Então é uma característica desse fungo. E a temperatura desse patógeno varia de 15 a 25 graus e umidade elevada. Então, quando essa temperatura está ideal e a umidade está ideal para o fungo infectar, ele vai produzir os zoosporos que aceleram o processo de infecção da planta. Só que quando essas condições ambientais não estão favoráveis para o aparecimento do patógeno, ele consegue, né, criar as estruturas de resistência que a gente conhece e causa necrose dos tecidos, né, quando a gente vê. Também, assim como a outra doença que infecta tanto a folha quanto os frutos, aí nos frutos a gente tem essa necrose, né, de formato irregular, como se tivesse jogado
que é um produto à base de fenilpiridinimamina. Ele é um produto de contato, a sua dose é de 1 litro por hectare e o volume de calda é de 500 a 1000 litros. E a época de aplicação é preventivamente quando as condições climáticas estiverem favoráveis, como eu disse, por conta que tem o maior índice de aparecimento da doença, e realizar no máximo 4 aplicações com intervalo de 7 dias. Ele é SC porque é uma suspensão concentrada. O Banzai, ele é a base de morfolina, ele é sistêmico e contato. E a sua dose é de 150 ml para cada 100 litros de água. O seu volume é de 600 a 1000 litros por hectare. Também aplicar preventivamente quando aparecer os primeiros sintomas, no máximo 4 aplicações com intervalo que varia de 5 a 7 dias. Maneira de metomorfo, tá? Só faltou de metomorfo, morfolina no grupo e de metomorfo o ingrediente ativo da gente, tá? Isso, tá. O Bion 500WG, WG seria que são grânulos que são dispersíveis em água. Ele é um produto, né, sistêmico à base do grupo que pertence ao grupo químico benzotiazol. A sua dose, por ser 1 grama, então a gente sabe que não é em milho, ele é 5 gramas para cada 100 litros de água. E o seu volume de calda é de 500 a 1000. Então a gente já vê que aqui é bem pouco, né, a dosagem que a gente utiliza. Também aplicar preventivamente, no máximo 10 aplicações no intervalo de 5 a 7 dias. Só para mostrar, né, são 204 produtos que está registrado para essa doença. A septoriose, ela é uma doença bastante importante também na cultura do tomate. Ela é causada pelo fungo Septoria lycopersicens, e aí ela provoca essas manchas pequenas, a gente vê que são encharcadas, de formato circular. Ocorre, a gente aqui está vendo na parte adaxial da folha. E essa doença, de acordo com que ela evolui, ela vai ficando no meio dela, vai ficando acinzentada e a borda mais marrom escura. E aí no centro dela, nessa imagem dá para ver bem, observa as estruturas do fungo, né, que seriam os picnídeos. E os ataques mais severos atacam também cálice, pedúnculo e azácea. E aí, diferente das duas outras doenças, a septória ela não causa um dano diretamente no fruto, porém causa desfolha, e assim como a outra doença que eu falei, o fruto fica exposto ao sol e isso é uma coisa ruim, né? Pensando em produtividade. E aí a gente tem o cobre Atar BR, ele é um óxido cuproso inorgânico de contato. A sua dose é de 240 gramas para cada 100 litros de água, ele é um pó molhado, WB. Volume de calda de 500 a 1000 litros e a época de aplicação é quando aparecer as primeiras folhas. Então, assim que aparecer as primeiras folhas, você já entra na aplicação e repetindo de 7 a 15 dias. São 113 produtos registrados para essa doença. Outro seria o Agrotop, ele é um produto sistêmico, um triazol. A sua dose também é baixa, de 50 ml para cada 100 litros de água, e o volume de calda é de 200 a 800 litros por hectare. A época de aplicação, quando iniciar os primeiros sintomas, e no máximo 3 aplicações com intervalo de 7 dias. Ele é um produto concentrado. Outro produto seria o Mancozeb Nortox 800WP pó molhado. Ele é um Mancozeb, ele é tanto protetor quanto compacto. Olha, a dose dele, a gente já vê, olha o tanto que é alta em relação aos outros. A gente está usando 50 gramas para cada 100 litros de água, só que aqui utiliza 3 quilos por hectare. E o volume de calda varia, né, de 800 a 1.200 litros. Também aplicar preventivamente ou após o transplante, quando as condições estiverem favoráveis para a doença. Realizar no máximo 12 aplicações com intervalo de 5 a 7 dias. Bom, para a gente concluir, a gente tem as doenças com produto comercial registrado
registrado, a gente tem 23 doenças. Então, sendo elas Alternaria solani, Botrytis cinerea, Cladospora, Falcon, Clavibacter, Michiganensis. As 3 espécies diferentes de antracnose, né, que é Coletótricum cocodes, Coletótricum gloesporioides e Coletótricum fonoides. O cancro bacteriano, que é causado por Corynebacterium michiganense, Ervínia, que é a podridão, Fúvia fulva, Fusarium, outra espécie de Fusarium, Levedula taurica, que é o ídio, Meloidógena incógnita e Javanica, que são os nematóides das galhas, Pectobacterium, subespécie Carotoborum, Phytophthora infestas, Pratilentus brachiurus, que é o nematóide das lesões. Aí a gente tem as bactérias, né, a Pseudomonas singerae patovar tomato, Pythium, várias espécies de Pythium, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiolum, Sclerotinia volks, Septoria lycopersicii, Stenphirus solani e a Xanthomonas vesicapum. Aí essas são as doenças, são 23 doenças. Com doenças sem produto registrado, a gente já tem 24, que aí seria as várias espécies de coletótrico, a mancha alta do tomateiro, que é Corynesporum cassicula, Helicotylenthus, Dístera, Meloidógene, Arenaria e Apla. Aí a gente já observa o orídio, lá a gente tinha um registro para ele, né, que é o Levedula taurica. Já aqui, nessas outras 3 espécies, a gente não tem produto registrado para ele. Então é o que eu disse, são produtos que são muito específicos, né, para os agentes causais. O Idiopsis taurica é igual, é sinônimo de sicula, a mesma coisa. O mosaico do tomateiro é um vírus, né, causado por tomate, o mosaico vírus. Também não tem produto. Isso porque a gente sabe que são doenças que são transmitidas, né, por insetos vetores. E o vira-cabeça, que é como eu disse, uma das principais doenças do tomate, e não tem doença quando ocorre a doença vira-cabeça. Mas nesse caso, a gente tem que entrar, né, seria antes de ocorrer a doença, a gente entrar com inseticida para combater o inseto vetor, que nesse caso seria a Thrips. E aí, por último, a gente tem o campo da haste, né, que é para mencionar, ele é do gênero Alternaria. Quantos produtos a gente tinha, né, para o gênero Alternaria? 239, que a gente, por ser outra espécie, alternata, da espécie Lycopersicii, não tem produto registrado para ela. E aí, então, eu coloquei a tabela de uma forma que a gente tem os grupos ativos. Então, de contato, eu tenho os produtos, sempre que eu tiver vários produtos com esses princípios ativos, com uma abametina ou um extrato vegetal, um amônio quaternário também, ele é contato. Isoftalonitrila, fluoxinam, sempre que eu tiver vários produtos e tiver esses princípios aqui, eu sei que ele é de contato. Então, foi uma forma só para mostrar para vocês quais seriam, né, os produtos de sistema, os produtos de contato. E aí, os sistemas, subirulina, triazol, anilida, aí já tem mistura, quando tiver uma mistura de 2 sistemas, ele continua sendo sistêmico. Sistema de contato, a gente já observa, tem uma subirulina e triazol, são sistêmicos, mas eu tenho a presença da isoftalonitrila, então ele é sistêmico de contato. E aí tem o antibiótico com inorgânico, também ele é sistêmico de contato. Mancozeb com estrobirulina, sistema de contato e assim por diante. Então a gente observa vários produtos assim para a gente saber qual é o modo de ação dele. E aí a gente tem sistêmico protetor, quando tem um carboxamida com estrobilurina, ou um isoftalonitrila com um diofonato metílico, ele tem esse modo de ação, né, tanto contato quanto sistema, quanto protetor. O sistema translaminar, que é a presença
também age como protetor. Sistêmico, translaminar e contato, a gente tem aquele extrato da raiz que eu mostrei para vocês. Então ele tem esse nome de ação. Ele pode ser contato, translaminar e sistêmico. E contato em ingestão com metansódico, e sistêmico que tem a ação de contato, ele é diferente, seria esse fluensulfona. Translaminar é o imidazolinona. E por último, o curativo, acetamida. Então esses são os ingredientes ativos, que são como se fosse uma amostra para vocês observarem quando tiver a presença dele, para a gente saber, né, do que trata o produto e como que ele vai agir na planta. Então essa foi a minha apresentação.